Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com o Pedro, também engenheiro agrônomo, companheiro nosso aí nas análises. E nós vamos dar uma pincelada nos acontecimentos do mercado ao longo dessa semana. Nós vamos começar, naturalmente, pelo dilúvio, né, que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. E ao longo desses 10 dias a gente tem sido bastante consultado sobre se o Rio Grande do Sul afeta o resto do Brasil. Tá? A resposta é naturalmente afeta, mas não é assim efeito instantâneo. Tá? Então, no que diz respeito à cotação da arroba do boi gordo, o que se esperava, né, as perguntas queria dizer, bom, está tendo problema na produção do Rio Grande do Sul, então os preços vão subir. Tá? No que diz respeito à pecuária de corte, isso não aconteceu. Na verdade, os preços até chegaram a cair ao longo da semana, Exato. né, Pedro? E o mercado tem rodado normalmente, né, independentemente do que aconteceu no Rio Grande do Sul, se bem que o que aconteceu lá é medonho. Tá? Então, os preços no Rio Grande do Sul, que nós publicamos nos nossos informativos, nos nossos comunicados, eles são nominais, porque a quantidade de negócio é muito pequena. A gente está tendo até dificuldade em contratar lá os marchãs, os pecuaristas, os frigoríficos, os leiloeiros, toda essa turma que movimenta o mercado. Tá? E o levantamento da Scott Consultoria revelou também que, em função dessa dificuldade, carne do restante do Brasil tende para o Rio Grande do Sul, quando normalmente o Rio Grande do Sul é exportador de carne para o restante do país. Tá? Então, basicamente, com relação ao Rio Grande do Sul e o mercado da notícias são essas. A Scott Consultoria está envolvida no auxílio, dentro das nossas possibilidades, ao povo gaúcho. Nós estabelecemos uma parceria com a Associação Brasileira de Angus. E se você puder fazer algum tipo de doação, veja aqui embaixo no Pix da Angus para mandar na sua contribuição. E por menor que seja, ela é importante. Tá? É isso aí. Ô Pedro, vamos falar então agora um pouquinho sobre abate de fêmeas. O que aconteceu? Tudo o Então? que aconteceu aí. Nesse momento a gente teve aí a divulgação do relatório, né, do IBGE em relação aos abates trimestrais. Nós vimos aí um recorde, né, no volume de abates, 9,2 milhões de cabeças abatidas no primeiro trimestre. E a gente vê um abril também com volume muito alto de abates. Pegando aí como referência o Mato Grosso, né, no relatório divulgado aí pelo IMEA, nós vemos abate recorde para abril, recorde histórico, né, para o Mato Grosso. Isso indica o quê, né? A gente estava falando das pastagens, boas condições, mas mesmo assim, volume recorde de abate, quer dizer que o consumo vem bastante acelerado, né? Nós temos um consumo interno que provavelmente está dando conta dessa demanda, né? Dessa produção de carne que a gente está tendo. O pessoal não ia produzir carne se não tivesse o consumo também, né? E a gente não viu queda dos preços tão absurda assim, igual a gente tinha visto setembro, agosto ali do ano passado. Foi também um momento de recorde de abates, recorde de produção de carne e um momento de uma queda muito expressiva, né, para a arroba do boi gordo. E a gente não viu isso para esse começo de ano, né? Por mais que tenha alguns ajustes, a gente viu uma queda aí mais ou menos de 17% a 20% em relação ao acumulado total do período, mas os abates, né, muito expressivos, não trouxeram aquele volume, né, de queda na arroba do boi gordo que a gente estava esperando, né, por causa da quantidade de animais ofertados. Na verdade, a pergunta que a gente tem recebido regularmente nós somos com uma crise no Rio Grande do Sul, mas o restante do Brasil continua rodando, tá? Inclusive, essa é a nossa blindagem, digamos assim, para desastres naturais. E desastres naturais acontecem no planeta Terra, em todos os lugares. Não adianta colocar a culpa no agro, colocar a culpa no aquecimento global, botar a culpa em alguém, botar a culpa no sistema de prevenção. Um desastre desse é imprevisível. E se você fizer uma retrospectiva, e nós fizemos isso, esses acidentes naturais, eles são recorrentes na história da humanidade, tá? Bom, mas uma pergunta que a gente tem recebido regularmente, estou falando isso porque o mercado continua rodando no restante do país, é assim, quando é que o preço da arroba vai subir, tá? Enquanto esse abate de fêmea estiver desse tamanho, certamente a gente vai ter sempre o contraponto. O consumo pode ter melhorado, agora a gente está no outono, a pastagem perde vigor, né, perde qualidade nutritiva, o pecuarista vende mais agora, justamente para adequar a sua lotação às condições da pastagem, e o preço cai. Tá?
mas a gente não acredita em grandes alavancadas enquanto essa oferta de fêmea continuar nesse volume, tá? Então, esse é o cenário, e é o cenário agora aí para, pelo menos, para o curto prazo. E Exatamente. exportação, como é que foi? Exportação, a gente tinha uma expectativa de um pouquinho mais de volume ali, mas já foi recorde, né? Considerando aí abril, 208 mil toneladas exportadas, mesmo patamar mais ou menos ali do que a gente tinha em dezembro de 2023, mas foi um volume bastante acelerado, 9,5 mil toneladas embarcadas diariamente, né? Em média, pegando aí esse resultado. Então isso mostra que a demanda internacional também vem bastante aquecida, além da demanda interna. E acaba que, né, que os preços trabalhando naquela situação que a gente sempre comenta, né, um pouco mais baixo do que vinha, $4.500, porém o volume muito acentuado acaba trazendo até um faturamento expressivo. A gente viu abril como maior volume e maior faturamento entre todos os meses desse ano, por enquanto, com 900, um pouco mais de 900 milhões, 950 milhões de faturamento, né, de dólares faturados. Então a gente vê uma movimentação bastante expressiva, com até uma redução menor da China, né, em termos de participação, por causa de mais países compradores, ou seja, o Brasil abrindo novos mercados, novas localidades compradoras, acaba aí que a China compra em bastante volume, né? Vem aumentando o volume que eles compram, mas a participação vem menor. Isso é um indicativo positivo para o Brasil, né? Para esse começo de ano. Começo de ano de exportação, para todos os produtos no geral, tem sido muito positivo, né? Um dos grandes desafios da exportação é justamente a diversificação de mercados, não é? Agora a gente teve o anúncio recente praticamente a gente parava a vacinação contra a febre aftosa. Isso, em certa medida, vamos dizer assim, é uma carta, um ZAF, né, vamos dizer assim, para a gente aumentar a exportação de carne para mais mercados. E a China, só para esclarecer, o que o Pedro está falando, não é que a China está perdendo importância. A China é importante, mas como tem mais gente participando do mercado agora, então eles têm uma diminuição relativa em relação a um ano atrás no volume exportado, mas ainda é muito importante. Esquecemos alguma coisa? Acredito que não, Scott. Só tem mais uma coisa para dizer, tá? Outra pergunta que a gente tem feito, mandem perguntas, sabe? Porque a gente vai atrás de especialistas, gente que sabe. Com relação ao arroz, né? Por quê? Porque o principal estado produtor de arroz no Brasil é o Rio Grande do Sul, tá? E, alagou o planeta Terra lá, né? Alagou tudo. Até Porto Alegre foi alagado. E aí a pergunta, puxa, o governo anunciou que vai importar 1 milhão de toneladas e isso não vai afetar a vida do produtor no Rio Grande do Sul? Bom, diferentemente do que aconteceu na última importação que o Brasil fez, o governo anunciou uma importação de 1 milhão de toneladas. Expectativa, talvez ele nem importe. Por que 1 milhão? Porque 1 milhão, porque a expectativa do que deixou de ser colhido, mais ou menos 200 mil hectares, significa 1 milhão e 500 mil toneladas de arroz que a gente não colheu. Mas esse não é só o problema da produção. A gente já estava no final da colheita de arroz, no Rio Grande do Sul, 70%, 80%, dependendo da fonte. Então o governo vai substituir o que deixou de ser entregue no mercado, vem de fora. Mas não é só o que a gente perdeu no campo. O que estava colhido e armazenado também foi perdido. Tudo encheu de água, tá? Então, e essa perda ainda é incalculável, tá? Ninguém sabe. E dessa vez, o governo está importando arroz empacotado, já beneficiado. Nós não estamos importando arroz em casca, tá? Não estamos importando arroz quebrado, sei lá. Então, o anúncio que foi feito, assim, bom, nós estamos importando porque arroz é a base da alimentação do brasileiro, né? Arroz, feijão, etc. Carne bovina. E a hora que os preços, se não acontecer nada com os preços, e se a importação for suficiente para conter uma alta incontrolável no restante do país, a importação é suspensa, e importando arroz beneficiado, a gente, em tese, prejudica menos o produtor. Então essa seria o último papo com relação às consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais alguma coisa, Pedro? Acredito que seja isso mesmo. Só uma curiosidade, ontem a gente estava brincando no escritório ali, tentando ver algumas coisas dos números. Se a gente isolasse o arroz do Rio Grande do Sul como um estado e um valor bruto de produção agropecuária, seria o 13º maior valor bruto do nosso país. Só o arroz do Rio Grande do Sul, para ter noção da importância que é essa cultura dentro do estado, né? Olha, gente, o agro é muito importante.
Nós vimos algumas críticas descabidas com relação ao agro diante dessa crise toda do Rio Grande do Sul. O agro foi estupidamente afetado. Tá? O agro é uma atividade ao ar livre e qualquer variação climática afeta profundamente a produção nacional de qualquer produto. Leite, carne, grãos, fibras, tudo. Tá? Então o agro foi extremamente atingido com isso. É bom que isso seja dito, que aparentemente no campo os efeitos são menores, ao contrário. No campo os efeitos são maiores e difíceis de serem revertidos. É claro que a cidade é uma coisa medonha, porque está todo mundo concentrado ali numa zona totalmente impermeabilizada. Então aqui no agro não tem para onde correr, tá? No campo ainda você teria uma infiltração, mas foi tanta chuva que o campo também não conseguiu, a terra não conseguiu absorver tal volume de ar, tá bom? Bom, gente, é isso aí, eu espero que todos estejam gozando de boa saúde e fazendo bons negócios. Força aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. E espero ter notícias melhores na semana que vem com relação a esses mercados todos. É isso, Pedro? É isso, Scott. Força ao povo gaúcho, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.